12º dia da nosso desafio, a missão 10K. Você que ainda não nos acompanha, dá aquela força, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, para dar aquela incentivada, dar aquele auxílio, né, no conteúdo que a gente tem trazido, naquela força, esforço que a gente tem desempenhado em diariamente, tá gravando, tá compartilhando, como é que está sendo esse nosso desafio, o que é que a gente está percebendo, o que é que a gente está aprendendo, como é que está acontecendo. Então, dá aquela força, curte, comenta, compartilha, que ajuda demais em que eu me mantenha firme nessa jornada e que eu veja que eu estou impactando outras pessoas que pensam semelhante e que têm ambições parecidas. Como eu tinha combinado, tinha informado semana passada, nos finais de semana eu não vou atualizar a questão de valores ou números. Eu vou deixar para fazer isso na segunda-feira. Então hoje eu vou trazer alguma coisa, uma reflexão que eu percebi acerca desses 12 dias e que, sem sombra de dúvidas, tem grande importância ao longo da caminhada. Se você perceber ao longo da sua vida e em seus objetivos, diariamente existem aqueles picos de motivação, principalmente quando iniciamos algum projeto, algum desafio, quando estamos no início de alguma jornada. Tem sempre aquele pico de motivação. Por exemplo, muitas pessoas começam na academia, depois param e tem aquela vontade de voltar, né? Aí o primeiro dia é sempre um dia de maior motivação. Eita, voltei, vou conseguir, vou dar o meu melhor, vou manter o treino, vou manter a disciplina, vou manter a alimentação. E com o passar dos dias, com os desafios que os dias trazem, essa motivação vai diminuindo. Vai diminuindo, até que chega um dia que você falta, e um dia que você falta, puxa outro dia que você também falta, e por aí você vai, não faltam desculpas para você largar de vez o seu objetivo, a disciplina de se manter constante no treino e na rotina, e você acaba deixando para lá. E o que é que isso mostra? Que motivação não mantém ninguém rumo a um objetivo, rumo a um resultado interessante. E eu falo isso por experiência própria. Os últimos dias têm sido dias corridos para mim, no meu trabalho, no escritório, em algumas coisas que eu desempenho. E quando chega na hora de gravar, criar o conteúdo para trazer aqui no canal, tem sido um tanto desafiador, porque um conteúdo interessante é um conteúdo que agregue, que traga alguma reflexão, que traga algum aprendizado. E nem sempre estamos com a imaginação, estamos abertos a pensar, a criar uma reflexão interessante. E tem sido bastante desafiador. Só que, como eu me comprometi, é um compromisso meu público com as pessoas que me acompanham, que estão inscritas no canal, é um compromisso meu voltado a um objetivo, que é bater os 10 mil investidos, documentando, relatando, para quem me acompanha no perfil, é bater os 1.000 inscritos. Eu preciso me manter firme na disciplina, no meu cronograma e programação que eu bolei para alcançar esses objetivos. Perceba que, diferente de nós, as máquinas, os robôs, agem sem emoção. Independente se está chovendo, se está fazendo sol, se acontecer alguma coisa que não for interessante para o próprio funcionamento da máquina, do robô, ela se mantém firme. Só que muitas vezes a nossa emoção nos boicota. E nos boicota porque somos humanos, somos falhos e temos anseios e expectativas em torno daquilo que nos cerca. E isso é muito interessante. Por quê? Porque uma vírgula, uma mudança no compromisso que se tem com o objetivo, com uma meta que se traça, abre brecha para outras vírgulas, outros desvios. E isso é inevitável. O que é que separa quem conquista daqueles que ficam só na vontade, daqueles que ficam só no sonho e com o passar do tempo acabam até desistindo desse sonho? É a perseverança, é a disciplina e a resiliência em se manter firme, em se manter constante, mesmo em meio às pedras, às dificuldades, às oscilações, porque é inevitável. Todo dia traz com ele os desafios, as angústias, as aflições, e cabe a nós refletirmos e percebermos que nem todo desafio, nem toda luta está ao nosso alcance de resolver. Tem muito desafio que aparece para mim dia após dia que eu não tenho nenhum poder para sanar, para resolver. E eu estou trabalhando em mim a visão de que aquilo que está ao meu alcance só depende de mim para resolver, eu vou e resolvo. E aquilo que eu não tenho poder nenhum de solucionar, de resolver, está resolvido. Isso é até bíblico.
A palavra diz que Deus pensa até na questão dos animais. Até o alimento dos animais está nos planos de Deus. Ele mantém aquele passarinho alimentado, ele mantém os animais, ele provê as necessidades deles. Então, nós como filhos de Deus, será que ele não provê, ele não pensa nas nossas necessidades? A palavra diz que sim, e ao longo desses meus 32 anos de vida, eu percebo que diariamente eu tenho provas do cuidado, do zelo dele em minha vida. E com você não é diferente. Só que, quando damos brecha para a angústia, para a aflição e para a vírgula que diariamente existe em nossa vida, nos pressionando pela questão de... Você perceba que o que mais causa dor e aflição na gente, geralmente são problemas que aparecem que não estão no nosso poder, não estão conosco, não está conosco a capacidade de resolver. Depende de você, depende de uma série de outras situações que acaba fazendo com que fiquemos angustiados. Porque eu sou metódico, eu sou muito certinho nas minhas coisas. Eu gosto de cumprir minha programação. Então, um desvio de rota me deixa meio agoniado. Eu fico meio agoniado, porque eu gosto de estipular e cumprir a risca. Só que eu tenho trabalhado isso em mim, de que o que não cabe a mim resolver está resolvido, está nas mãos de Deus, e eu tenho que fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Então eu tenho percebido que tem dado muito certo. É meio que a gente tirar algumas amarras, tirar algumas correntes que acabam prendendo a gente a certas situações que não fazem parte do que almejamos do nosso futuro e desprender de algumas situações que nos impedem de evoluir, de melhorar, de ir em busca daquilo que realmente importa. Quando eu passei a ter essa visão, a buscar ter essa visão de que o que eu não posso resolver está resolvido, está nas mãos de Deus, eu consegui tirar um grande peso. E essa reflexão que eu quero trazer hoje. Hoje, eu acabei de chegar, teve uma reunião da equipe de casais da igreja, e no grupo, no dia em que fomos para o encontro de casais, percebemos, eu e minha esposa vimos lá, que a equipe por trás do encontro, a equipe que faz o encontro acontecer, é uma equipe muito grande. E recentemente fomos colocados como coordenadores do nosso círculo, do nosso grupo, e estamos percebendo os desafios em manter o grupo, embora o grupo da gente seja um grupo pequeno, seja um grupo de 4, 5 casais. É muito desafiador manter o grupo. E puxando do dia do encontro de casais para os pós-encontros, que são alguns momentos que tem entre os casais que já fazem parte da igreja e estão envolvidos naquele movimento de se manter estudando comportamento, manter estudando a palavra, manter estudando algumas lições que a palavra traz. É muito interessante que o número de pessoas que se mantém nessa rotina dia a dia, buscando, interagindo, é muito pequeno. É muito reduzido, apesar de grande parte dos encontros e a maioria dos encontros serem somente desse grupo maior, ser somente uma vez por mês. E isso me deu uma grande reflexão também pelo fato de que, muitas vezes, se fosse um show, se fosse alguma festa, alguma farra, alguma coisa nesse sentido, a maioria das pessoas teria tempo de se comprometer com aquela data, com aquele um dia no mês, para estar nesse momento de estudo, de reflexão, de comunhão com pessoas que buscam a mesma coisa. Entender mais da palavra de Deus, entender mais sobre relacionamento, sobre casamento e trocar ideias. Só que, como é uma coisa que não traz, em tese, um prazer imediato, não traz, em tese, uma satisfação imediata, que exige, querendo ou não, da gente, abdicação, exige reflexão, mudança de postura, muitas pessoas optam pela desculpa. Que hoje está chovendo, que a minha semana foi corrida, que hoje eu tive uma notícia ruim, que isso, que aquilo, e sempre existem desculpas para não fazermos aquilo que é necessário. Sempre existe uma desculpa para a gente não ir para a igreja, para a gente não se aproximar de Deus, para a gente não ler a Bíblia, para a gente não rezar, não fazer aquele texto, não manter aquela oração. E isso, você perceba, que repercute em tudo na sua vida. Porque para cada não que você dá para o seu desenvolvimento,
Eita, era para eu ler esse texto aqui, era para eu ler a Bíblia, era para eu estudar essa situação aqui, mas não vou não. Estou cansado, estou com dor de cabeça, hoje não é um dia bom, vou ver o melhor dia. Perceba que para cada não que você dá, é uma porta no futuro que você fecha. Porque toda pessoa que alcança o extraordinário, que você olhando hoje está numa situação bem melhor do que estava há 1, há 2, há 10 anos atrás, são pessoas que abriram mão de confortos, de satisfações imediatas, pensando no futuro. E é isso que separa quem conquista daquele que padece na caminhada. São pequenas decisões. É uma frase que eu digo diariamente nesses vídeos. O que faz alcançar o extraordinário não é um grande passo. Não é, no caso dos investimentos, um grande investimento de uma vez. São pequenas decisões, são pequenas mudanças de comportamento que acabam impactando no futuro. Por quê? Porque vão criar em nós a rotina, a disciplina, a resiliência, a mudança de mentalidade para alcançar o que se almeja. Então, esse vídeo tem como um cerne esse simples ponto. Quando almejamos um resultado, almejamos um objetivo, almejamos alcançar certa situação, certo resultado, temos que abrir mão de posturas, de atitudes que não condizem com aquilo que almejamos. Temos que ser coerentes. Se você quer passar em um concurso, você tem que estudar. Você tem que se preparar, se capacitar para o concurso que você quer passar. Você perceba que antes de você exercer a função, você se preparou, você adquiriu o conhecimento necessário para exercer a função. Você não chegou, não caiu do céu, você não caiu do nada na função. Eita, vou desempenhar, estou aqui, deu tudo certo, consegui. Não é assim. Não é loteria, não é questão de sorte. É questão de propósito, objetivo e caminhada. Então, a grande sacada do investimento, de você ter uma mudança de mentalidade, construir uma vida que faça sentido para você, a vida dos sonhos, é questão de propósito, resiliência e constância. Então, 12º dia, eu não estou trazendo atualização do nosso objetivo, mas eu trago essa reflexão que é uma grande chave, é uma grande virada de mentalidade em uma coisa que eu estou procurando aplicar e que eu tenho certeza que se você tentar, vai fazer uma grande diferença nos seus resultados, naquilo que você vai conseguir realizar. Saia do confortável, se mantenha forte na disciplina e tenha o alvo daquilo que você quer bem claro. Bem claro, eu quero chegar aqui, eu quero alcançar 10 mil, 20 mil, 1 milhão investido. O que é que eu tenho que fazer? Trace um caminho, trace um plano e vá até o final. Não titubeie, não se deixe vencer pelo cansaço, pelas situações que querem lhe afastar desse resultado, querem lhe afastar dessa mudança na sua vida. E um ponto muito importante, que pode ter o poder de lhe manter nessa constância, nessa disciplina, é você pensar no que lhe move. Você perceba que se você conseguir alcançar certas coisas, a mudança não vai ser somente para você em você. Vai mudar todos que estão ao seu redor. Vai mudar a tranquilidade que você traz para sua família. Muitas vezes a vida é tão corrida, as coisas estão tão apertadas que você não tem um plano de saúde. Você tem um monte de coisa para consertar em casa, mas não sobra aquele dinheiro no fim do mês para você consertar. Você tem aquele sonho, sua esposa tem aquele sonho, seus filhos têm aquele sonho de viajar, de conhecer um parque aquático, de conhecer diversas coisas. E por uma falta de propósito, uma falta de perseverança sua, muitas vezes esse sonho está distante e vai continuar distante porque você não paga o preço. Então a palavra hoje é pague o preço. Tá joia? Então se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, dá aquela força, me ajuda no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, que aqui trazemos diariamente reflexões voltadas à mentalidade, à disciplina, a investimento e a comportamento. E tamo junto, esse foi o 12º dia, vamos para o 13º e de uma coisa eu lhe digo, eu vou pagar o preço, eu vou até o final e vou conseguir alcançar essa missão, 10 mil investidos e 1.000 inscritos no canal. Me acompanhe, tamo junto.